Agora, um alerta, hein? Os flagrantes por excesso de velocidade não param de aumentar aqui no estado. Ontem, uma operação da PRF flagrou um motorista dirigindo, gente, a quase 200 km por hora. Eu não sei para que tanta pressa, gente. Deixa eu chamar a Tainara Ferreira. Conta pra gente, Tainara. Pois é, Dudu, e muita pressa, né? Uma pessoa completamente sem noção, porque uma pessoa dessa que chega a quase 180 quilômetros aí de velocidade, ele não tá por hora, né? Não tem noção, porque pode causar um acidente, ser ruim para ele e ser ruim também para outras pessoas, né? Sobre esses casos, gente, teve um aumento absurdo. Olha só, até junho deste ano, foram 173.763 registros aí de excesso de velocidade. Só que em 2022, foram quase 75 mil, ou seja, um aumento gigantesco. Para falar aí sobre essas infrações, sobre esse excesso de velocidade, vou conversar agora com Wagner Mota, que é inspetor da PRF. Inspetor, bom dia. Explica pra gente aí sobre essas infrações. Vocês também registraram outras pessoas em excesso de velocidade nesta quarta-feira, né? Bom dia, Tainara. Bom dia a todos. Sim, no começo da tarde de ontem, num trecho da BR-101 Sul, entre os municípios de Guarapari e Anchieta, no intervalo de 2 horas, nós tivemos... foram 150 infrações anotadas em 2 horas, ou seja, uma média de mais de uma infração por minuto. Infrações que vão desde 100, 110 km por hora até 179 km por hora, ou seja, mais de 100% de aumento. A lei diz que acima de 50%, além de uma multa pesada, próxima a R$900, a gente tem os 7 pontos na carteira própria da infração gravíssima e também a suspensão dessa CNH, uma suspensão direta sumária. Tainara. Sem contar dos riscos também, né, inspetor? É um risco, assim, para todo mundo, tanto para o motorista quanto para outra família, para um outro motorista. Sim, o risco do excesso de velocidade ele é muito grande. Quanto maior a velocidade, de forma diretamente proporcional, maior o risco do acontecimento desse acidente e menor a possibilidade desse condutor se desvencilhar de um acidente em potencial. O excesso de velocidade está entre um dos maiores motivadores dos acidentes de trânsito, não só nas rodovias, como também dentro das cidades. A gente pode falar também da embriaguez, da falta de atenção, do descumprimento das leis de trânsito, do Código de Trânsito brasileiro, mas o excesso de velocidade é uma infração, além de ser uma infração que está ali no top 3, vamos dizer assim, dos maiores causadores de acidentes de trânsito, como eu já falei, é uma infração perigosíssima, porque o excesso de velocidade ele faz com que, um exemplo, o corpo de uma pessoa de 80 quilos, numa colisão a 80 km por hora, esse corpo se multiplica em 30 vezes, ou seja, a gente tem um torpedo humano de quase 2,5 toneladas dentro do veículo. Você imagina esse corpo colidindo dentro das partes do veículo ou até mesmo no para-brisa. Daí já vai também a necessidade do uso do cinto de segurança. Enfim, é o que a gente estava conversando. Um cometimento de uma infração, o imprudente, o negligente, normalmente ele descumpre uma e descumpre outras normas de trânsito. Então a atenção ela é importante e o cumprimento das normas do Código de Trânsito se torna essencial para evitar essas calamidades que a gente vê com relação ao acidente de trânsito. Sem querer me alongar, mas falando ainda sobre acidente de trânsito, são 60 mil mortes no Brasil por ano. É como se a gente tivesse um Boeing, um avião a jato caindo todo dia no Brasil. É absurdo. E aí a gente estava falando também sobre as fiscalizações, né? Muitas desses registros aí, né, de excesso de velocidade foram por causa das fiscalizações que a PRF está fazendo, né? A gente estava conversando sobre as fiscalizações direcionadas. Explica pra gente como que funciona, se foi por causa, de fato, dessas fiscalizações direcionadas que houve esse aumento no registro. Sim, Tainara. A PRF, ela fiscaliza de A a Z. E, evidentemente, que o excesso de velocidade também vai ser fiscalizado. Fiscaliza no dia a dia, mas também existem as operações direcionadas para combate ao excesso de velocidade. Os locais onde esse excesso de velocidade, esses locais são identificados, os horários, né, os dias, e esses locais, evidentemente, eles recebem essas operações direcionadas para o combate desse excesso de velocidade. Então é dessa forma que a PRF tenta, de alguma forma, inibir, coibir a prática desses motoristas, vamos dizer assim, incautos, né, esses motoristas irresponsáveis. Inspetor, vamos reforçar aqui para finalizar. A gente falou sobre a questão dos acidentes, sobre também as multas, né? As pessoas vão ser multadas, perdem a carteira,
né, diretamente. Sim, as infrações de excesso de velocidade, elas são divididas em 3 grupos. Até 20%, né, que é uma infração média, com R$ 130 de multa, de 20% a 50% de excesso com relação ao limite de velocidade naquele ponto, que é uma notificação de R$ 190 aproximadamente, infração grave. E aí sim, acima de 50% desse excesso é que é mais penosa. São R$ 900 de multa, como já falei, 7 pontos na carteira, e tem a carteira suspensa de forma sumária. Né? Não existe análise. É o tipo de infração que suspende o direito de dirigir do condutor. Tá ótimo, inspetor. Muito obrigada pela participação aqui no Espírito Santo no Ar. Tá aí, Dudu, um alerta muito importante. Me surpreendeu, de fato, o excesso de velocidade desse motorista, né, que foi registrado aí pela PRF, quase 180 km por hora. De fato, é um absurdo e é um risco, assim, terrível. A gente estava conversando aqui anteriormente, antes de entrar no ar, e ele até falou isso na entrevista também, que uma pessoa que comete uma infração, ela já sai de casa assim, cometendo várias. É uma pessoa que já anda sem o cinto de segurança, que ultrapassa o excesso de velocidade permitido ali na via, enfim, comete várias infrações, mas é um perigo para todo mundo, né, Dudu?